Muito boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre os planos de temperamento dentro do mapa numerológico. Então, como que nós identificamos se o nosso cliente é mais mental, mais emocional, mais intuitivo ou mais físico, e como isso difere do acordo do dia de nascimento, que a pessoa pode ser do plano de gerenciamento, do acordo artístico ou do acordo científico. Então são duas coisas diferentes que você vai começar a entender agora com mais profundidade. Para você fazer os cálculos e trocar as letras do seu nome por números e então achar quantas vezes aparece cada número, você precisa da tabela pitagórica, que vai ter o e-book lá no meu treinamento Numeróloga de Excelência, dos dias 19, 20 e 21 de outubro, né? Terça, quinta, não essa semana próxima, né? Então, lá você vai aprender como que você faz essa troca das letras por números através da tabela pitagórica, e aí você vai literalmente contar quantas vezes apareceu as letras que tem a frequência do 1, quantas vezes apareceu o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, tá? Quando o 1 e o 8 aparecem mais, né? Então, se tem mais letras que valem AJS e HQZ, que é a frequência do 1 e do 8, nesse caso, o plano de temperamento é mental. Então, são as pessoas que são mais analíticas, elas precisam do raciocínio lógico, elas lidam bem com as coisas práticas, elas precisam entender racionalmente aquilo que lhe é passado para aceitar como uma verdade, né? Então, são as pessoas que têm muita determinação, elas têm muito pé no chão, o raciocínio lógico, né? Literalmente, né? E essas pessoas têm uma tendência a ser mais inflexíveis. Por isso, o aconselhamento para elas é o exercício físico e o relaxamento. Quando aparece mais a frequência do 2, do 3 e do 6, 2 são as letras BK3, BK3 é ótima, BKT, 3 o CLU e o 6 o FOX. Então, quando você tem mais frequência de 2, 3 e 6, mostra que você é mais emocional. Então, você é uma pessoa que o seu coração vai falar mais alto, que na hora de você tomar uma decisão, entre a razão e a emoção, você vai escolher pelo seu coração, né? Então, você é uma pessoa que sente com muita intensidade, né? Tem uma tendência a ser mais bondosa, a ser mais gentil, as coisas do coração para você têm muita importância, né? Tem que tomar um cuidado para ter os pés no chão, porque tem uma tendência a ser mais sonhadora, né? A ficar romantizando a vida e aí precisa colocar os pés no chão. Para quem tem temperamento emocional, a dica é se presentear com massagem. Eu falo que quem é emocional, gente, massagem não é luxo, faz parte assim da sua saúde, você ter esse toque, ter o cuidado com você mesma, é uma gentileza que você faz com você mesma quando você se permite receber uma massagem. Eu não sei por que tá tampando meu rosto aqui, não sei se... não, cancelar. Ok. Vocês estão me vendo, gente, normal aqui? Porque eu tô com o meu rosto com duas frases aqui. Mas ok. Vou continuar. Qualquer dúvida, vão me falando aqui, tá bom? Se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre isso. Temperamento físico. Quando aparece mais a frequência do 4 e a frequência do 5. Então, para as pessoas que têm mais letras do 4 e do 5, elas têm um temperamento físico. E o que significa isso? Que elas têm muita energia para o trabalho físico. Elas não se cansam como as outras. Aquelas pessoas que têm uma capacidade de trabalhar muito mais tempo
de fazer muito mais atividade física e não se cansar, tá? São pessoas que lidam bem com os assuntos práticos também, de ordem material, tem facilidade para se concentrar, muita resistência, né, para trabalhar durante bastante tempo e tem uma tendência a se estressar, né? A dica é parar de ser crítico e de ser cobrador e fazer meditação para acalmar a mente, porque essas pessoas são bem agitadas, elas fazem muitas coisas e aí precisa aprender a estar presente, né, sem a ansiedade, estar 100% naquilo que você está fazendo e saber que você pode ser a sua melhor versão, né, e produzir com eficiência, sem precisar se acelerar, sem precisar se exigir demais, né? Que é possível você produzir e produzir muito bem, com paz, com tranquilidade, tá? Fazendo as coisas no seu tempo. E o temperamento intuitivo, ele é para as pessoas que têm mais 7 e 9 entre os seus números do nome, né? Então, as pessoas 7 e 9 são números bem espirituais, de muita sensibilidade, né? De muita conexão espiritual. Essas pessoas, elas buscam as respostas nas coisas ocultas da vida, tá? E tem uma tendência mais à leitura, ao silêncio, e estar próximo da natureza é a cura para essas pessoas, tá? Quanto mais elas buscarem o enriquecimento espiritual, as respostas, né, para as coisas ocultas, melhor elas ficam. Elas têm uma saúde emocional mais delicada, exatamente por esse excesso de sensibilidade. Então aí precisa se dar esses períodos de introspecção, de silêncio, de conexão com a natureza para poder restabelecer a sua saúde, tá? Alguma dúvida até aqui, gente? Continuo com as faixinhas no meu rosto aqui. Bom, falamos então dos 4 temperamentos. Então perceba que os temperamentos são 4, né? Temos o temperamento mental, o temperamento emocional, o físico e o intuitivo, ok? O plano de temperamento vem das quantidades de letras de acordo com as vibrações das letras da tabela pitagórica. Claro isso? Agora, o acordo do dia de nascimento é outra história, vem literalmente do dia que você nasceu. O seu dia é muito importante para você, tá? O dia de nascimento, ele vai definir os seus dons e talentos natos, a forma como você produz, a sua melhor frequência e o acordo a qual você pertence. Então, ele é muito importante, tá? O dia é o presente do universo para você. Então, as pessoas que nascem no dia que a soma dá 1, 5 e 7, essas pessoas são do acordo científico, elas são o ser pensante dentro de qualquer projeto que ela se envolver. É aquela pessoa que sempre que vai buscar esse lugar da mente, do raciocínio, das respostas, ela quer a prova, ela quer esse lado mais científico, literalmente, e vai passar o conhecimento dessa forma também. Ela vai raciocinar a partir desse conhecimento mais científico, ok? Pessoas que nascem na soma do 2, 4 ou 8, né? Então, as pessoas aí vão perguntar, e o 11? 11 soma 2, o 22 soma 4. Então, todo mundo que nasce na soma, que o dia dá 2, 4 e 8, ela pertence ao acordo do gerenciamento. O acordo do gerenciamento são as pessoas que são movidas pelo elemento fogo. Elas precisam estar apaixonadas por aquilo que elas fazem e elas vão ver o progresso constante nas suas vidas, tá? Então, elas são aquelas pessoas que precisam do planejamento, de ter, assim, um mapa mental, né? De saber o que quer conquistar e se ver progredindo, né? E estar apaixonada pelo que faz, senão não funciona. E quem nasce na soma do dia 3, 6 e 9 é do acordo artístico, tá? São as pessoas que têm mais criatividade, elas enxergam a vida de uma forma por imagem, né? Aquela pessoa que aprende através de imagem ou música, né? E até é legal você saber dos acordos, por exemplo, para educar uma criança.
A criança que é do acordo artístico, literalmente você vai desenhar para ela, né? Você vai falar da importância de escovar os dentes, você vai desenhar o dentinho com a cara e falar o que acontece quando você não escova. Ela a partir da imagem, ela processa aquela informação. A criança que é do acordo científico, você vai literalmente explicar cientificamente para ela, sabe? Como que a cárie funciona, o buraquinho que faz no dente, que o bichinho desenvolve, aí vai trazer dor para ela e ela vai entender, né? E a pessoa que é mais desse acordo do gerenciamento, ela precisa entender da importância dela fazer aquilo, dela gostar de fazer aquilo pela saúde dela, né? Então, cada um vai aprender de um jeito. Isso é muito legal, a gente, no nosso convívio, a gente entender quem que eu sou, como que é o meu temperamento, como que é o meu acordo, de acordo com o meu dia de nascimento, né? E quem é o outro, como que o outro funciona. Porque aqui a gente vai entender por que algumas pessoas são tão mais racionais, porque a outra pessoa é tão emocional, né? Porque a outra é tão intuitiva. Que a outra, nossa, tem tanta força física, como que a outra aguenta trabalhar tantas horas, fazer tanta atividade física e eu não aguento nada, né? Mas de repente se eu sou emocional, o outro é físico, por isso não tem comparação. Cada um é melhor sendo você, né? Cada um, quanto mais livre você é para ser você e colocar a sua melhor versão a serviço, né? Sendo você, esse é o melhor que você pode fazer no mundo. Gente, queria ver se tem... Não consigo ver quem tá aqui na live hoje. Agora, deixa eu ver se eu volto agora, para ver se vocês têm alguma dúvida sobre isso, se vocês querem alguma informação extra sobre esses dois temas. Né? Ontem, na nossa mentoria da formação completa do Numeróloga de Excelência, eu recebi essa pergunta, uma aluna que já fez curso de numerologia com outra pessoa, falou, eu tenho dúvida entre plano de temperamento e acordo. E aí achei interessante eu trazer esse tema para vocês, porque várias pessoas podem ter essa mesma dúvida, né? Então, diferenciar o que é plano de temperamento e o que é o acordo do seu dia. Oi, Elvira, querida, tem alguma dúvida? Quer fazer alguma pergunta sobre plano de temperamento e acordo? Isso é claro para você? Ai, Elvira, queridas, muito bom. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, me perguntem por aqui, tá? Para quem tá chegando agora, gente, e ainda não se inscreveu no treinamento Numeróloga de Excelência, tem lá o link da minha bio, é só você colocar o seu e-mail, entrar para o grupo do WhatsApp, é o último treinamento do ano, lá tem um e-book com a tabela pitagórica, porque para você descobrir o seu plano de temperamento, você vai precisar trocar as letras por números e identificar quantas vezes aparece cada um desses números que eu falei aqui. Então, deixa essa live salva. Depois que você tiver o e-book em mãos, que vai ser na semana do treinamento, né? 19 a 21 de outubro, aí você consegue fazer. Tudo bem, Maria Emília? Então, para você vai servir essa dica que eu dei agora, tá? Salva essa live, eu não sei se você já tem a tabela pitagórica, já sabe fazer essa conversão das letras para os números e descobrir quantas vezes aparece cada letra aí, para você descobrir o seu temperamento, se você é mais mental, mais intuitiva, emocional ou física, e o seu dia de nascimento, o acordo ao qual você pertence, tá? Então, tudo isso você consegue descobrir lá com o e-book do treinamento Numeróloga de Excelência, que fica disponível de 19 a 21 de outubro. Beleza, meninas? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, me escrevam. Segunda-feira temos mais live às 17 horas. Se quiserem que eu aborde algum assunto específico também, vão me trazendo. Quando temos o mesmo número nos planos de temperamento, como identificar o correto? Então, na verdade, Elvira, você pode considerar que a pessoa é tanto emocional, por exemplo, ela é tanto um acordo quanto um temperamento quanto o outro, mas
você pode desempatar, como eu gosto de fazer, olhando para os números principais dessa pessoa. Então eu pego os 5 números principais e vejo se dá para desempatar por eles, tá? Tem caso que não dá desempate, como é o caso da Tainá. Não sei se vocês vão lembrar na turma de vocês que ela tem um empate de 3 temperamentos e que não dava desempate lá pelas... porque ela tem 6, tem 1, então ela acaba tendo 1 de cada também, né? Acho que ela tem 4, tem 6, tem 1, e aí fica 1 de cada. Então você pode considerar isso, coloca além da quantidade de números, deu empate, faz a tabelinha ali dos 5 números principais para você desempatar. Eu acho que isso faz todo sentido, porque os números principais, eles têm uma força, né? E aí vai interferir nesse plano de temperamento. Ou você diz para a pessoa realmente que ela é tanto mental, quanto intuitiva, quanto física ou emocional, dependendo do empate, né? A pessoa tem um equilíbrio entre os temperamentos, que é uma riqueza, né? Na verdade, não é um problema a pessoa ser tanto emocional, como física, como mental. Quando ela tem ali um equilíbrio entre todos os temperamentos, é maravilhoso, tá? É mais desafiador quando a gente tem muito de uma coisa e muito pouco da outra, né? O legal é a gente ter tudo ali em equilíbrio, mas quando não tem, a gente vai dar as orientações de acordo com aquilo que aparece mais, tá bom? Alguma dúvida a mais? Vamos pensar assim, ó, que lá no acordo, vamos supor que no dia de nascimento a pessoa é do acordo científico, que já é mais cabeção, né? Já é mais nesse lugar de ser mais mental. Aí no plano de temperamento, ela também é mental. Aí isso potencializa demais aquela pessoa que vai ser bem racional, tá? É o mesmo quando lá no acordo a pessoa é artística, né? Já é mais imaginativa, criativa, já vive mais no mundo das imagens, né? E aí você vai para um temperamento emocional, que a pessoa já é nesse lugar das emoções. Então uma coisa potencializa a outra, né? E as pessoas que são intuitivas, e aí tem também número que traz mais, vai ter mais equilíbrio quando for tipo lá no dia do nascimento traz um acordo que é da razão, e no plano de temperamento a intuição, isso traz um equilíbrio entre as duas energias, tá? Entre esses dois temperamentos. Então isso a gente sempre analisa, né? Sempre é legal a gente perceber o mapa como um todo, né? Em algumas vezes, quando você fala, mas não é contraditório, a pessoa tem um acordo artístico, ela é mais imaginativa, e aí ela tem um temperamento físico, de ter muita energia física. Não, uma coisa... É bom que você tenha coisas diferentes no seu mapa, eu sempre falo isso para vocês, né? Quanto a gente acha que é incompatível, mas na verdade isso traz pra gente uma possibilidade da gente fazer muitas coisas e muito bem feitas, né? Porque a gente adquire facilidades, né, de se expressar no mundo. As pessoas que são muito de uma coisa são as que são mais desafiadoras, né? Então aquela pessoa que é muito mental, muito crítica, muito analítica, muito de uma única coisa, ela tem um desafio maior para ser mais flexível, né? Para encontrar esse equilíbrio dentro dela, né? A Rê falou, eu sou do acordo artístico e tenho temperamento físico. Maravilha, porque aí você tem esse lugar da imaginação e tem a força física para você fazer muitas coisas, né? Consegue dar conta de trabalhar o dia inteiro, voltava, fazia curso e faz as suas coisas. Então, esse lugar de você ter a energia para fazer algo mais, né? Algo mais. As pessoas que são físicas, geralmente a gente olha e fala, nossa, como que dá conta de fazer tanta coisa? E aí a pessoa realmente, quem tem temperamento físico, tem mais
potência, né? Resiste com mais facilidade, né? Aí tem mais energia para ficar. E a pessoa emocional tem menos, a intuitiva tem menos, né? Ela vai para esse lugar de mais introspecção, o emocional é mais delicado. Então a gente reconhecer quem a gente é e respeitar quem a gente é, não querer nem se comparar e nem o acompanhar o outro nesse sentido, né? Então saber que cada um, reconhecer o próprio ritmo, como cada um funciona, isso é muito grandioso, né? E traz um respeito muito grande. Inclusive para empresas, gente, quando a gente faz um mapa de sócios, a gente entender isso, né? Que aquele que é o mais pensador, aquele que é o mais criativo, e isso, uma sociedade que tem pessoas diferentes, ela vai ser muito mais rica. E entender que eles veem o mundo de forma diferente, né? Aquele que é o mais planejador, organizador, o que é o mais criativo, o que sente mais e que trata melhor os clientes ou os funcionários. Então sempre vai ter, cada um tem a sua potência, e é quando a gente reconhece essas potências e cada um ocupa o seu espaço, né? A gente não precisa ser igual ao outro. A diversidade é a grandiosidade, né? O Rubens dizendo, tem o temperamento emocional e físico, tem um equilíbrio então entre as coisas do coração e a sua força física para fazer a atividade física e fazer as coisas práticas, né? Que é interessante, para não ficar só sonhando, né? Para ir para a vida pezinho no chão. Então isso traz um equilíbrio, tá? Então é legal a gente olhar para essa grandiosidade, porque eu vejo que a maioria das numerólogas, quando se vem nesse lugar, ela fala, ai meu Deus, e agora? A pessoa é uma coisa e a outra é completamente contrária. Mas lembra que esse contrário, né, o que parece ser tão contraditório, é uma potência. Se a pessoa reconhecer isso nela, se apropriar disso, que ela tem essas duas potências para funcionar nesse plano, né? Então isso é muito mais rico do que de quem é uma coisa só ou muito de algo, né? Que vai ser mais desafiador não ter nada, né? Nada de pé no chão e muito sensível, muito intuitivo, muito emocional, né? Precisa das duas coisas. A gente está num plano da razão, né? Num plano da matéria. Então a gente precisa também que nossa a conexão, né? Mente-coração. Então, assim, isso é o alinhamento perfeito, né? O alinhar, o pensar, sentir e agir, né? A gente pode aqui trazer essa analogia para os temperamentos, né? O pensar é o mental, né? Ou o acordo científico. O sentir, o emocional e o intuitivo. E o agir, o físico, né? Então, aqui vai ser uma analogia legal para vocês lembrarem desse pensar, sentir e agir. E o ideal para que a gente conquiste tudo nas nossas vidas é a gente ter essas três coisas alinhadas. Porque não adianta eu pensar positivo, mas não vibrar positivo e não fazer nada para as minhas conquistas, né? Para aquilo que eu escolhi viver. Também não adianta ter um pensamento negativo e a vibração positiva, um vai aniquilar o outro. Então, esse pensar, sentir e agir, ele precisa desse alinhamento, ele precisa estar em congruência, né? Ele precisa caminhar junto para que a gente possa expandir, evoluir, né? Lembra que a ideia de tudo isso, a gente usa a numerologia como uma ferramenta para a nossa evolução, para o nosso crescimento e para o crescimento do nosso cliente. Então, quanto mais informação a gente tem de como equilibrar isso, né? Entender quem a gente é e trazer o equilíbrio dessa potência, mais expansiva fica a nossa vida, tá bom? Muito bom, gente. Mais alguma colocação aqui? Alguma dúvida sobre isso? Bom, maravilha. Então, desejo para vocês um ótimo final de semana. Na segunda eu volto com as lives, então de segunda a sexta temos live às 17 horas.
E na próxima semana, lá do dia 19 a 21, temos o treinamento Numeróloga de Excelência, o último do ano. Lá vai ter o e-book com tabela pitagórica, tem a qualidade dos números. Então, para você que está chegando agora na numerologia, vai ficar fácil de você identificar. Deixa salva essa live, compartilha com quem você achar que pode ser uma contribuição e a gente vai se falando, tá bem? Ótimo feriado, gente. Bom descanso. Tchau, tchau.